História de Miracatu. O antigo povoado de Prainha, localizado na margem esquerda do rio São Lourenço, deve o seu nome a uma pequena praia onde paravam os canoeiros para descansar e fazer suas refeições durante as viagens. Sua origem estaria ligada ao núcleo surgido nas terras do francês Pierre Laranois, que em julho de 1847, por R$1 milhão, Laranois comprou uma sesmaria de Domingos Pereira de Oliveira e sua esposa. Eram vastas extensões de terras e alguns escravos para a roça. Laranois iniciou então as primeiras plantações, explorou o solo rico e usou o rio São Lourenço para o transporte de sua produção aos seus consumidores em Iguape e no Rio de Janeiro. Em 14 de junho de 1871, Laranois doou terras para a construção de uma igreja e a abertura de um cemitério. O povoado que ali se formou foi elevado à categoria de Distrito de Paz no dia 6 de abril de 1872, com o nome de Prainha, pelo Decreto-Lei nº 9.775, de 30 de novembro de 1938. O distrito de Prainha foi elevado à categoria de município. Em 1944, o nome da cidade teve que ser mudado, porque existia uma cidade com um nome idêntico no estado do Pará e por não haver mais a Prainha dos Canoeiros. Prainha passou a ser então e se chamar Miracatu após o nome ser escolhido em um plebiscito popular. E o nome da cidade foi mudado para Miracatu, que em Guarani significa terra de gente boa, um termo que resume a hospitalidade de seu povo. A partir do século XX, a região recebeu grande número de imigrantes japoneses que desenvolveram a cultura do arroz e da banana. Desde o início da colonização do Brasil pelos portugueses, Iguape e Cananéia eram pontos de entrada para o interior, pois não havendo estradas, os rios eram o caminho natural e o rio Ribeira de Iguape e seus afluentes era uma das vias mais utilizadas por aqueles que queriam se aventurar na busca de riquezas. Miracatu surge justamente às margens de um dos seus afluentes, o rio São Lourenço, e estavam assim lançadas as bases para o surgimento do povoado. O desenvolvimento, porém, foi lento, devido às dificuldades de comunicação e transporte. Um grande impulso surge com a estrada de ferro Santos Juquiá. O transporte na região era basicamente fluvial, e os dois principais rios navegáveis eram o São Lourenço e o Ribeira de Iguape. A navegação fluvial perdeu sua importância a partir de 1914, quando foi inaugurado o ramal Santos Juquiá da estrada de ferro de Solder São Paulo Highway. O porto de Iguape foi substituído pelo Porto de Santos. E a partir do início do século XX, a região recebeu um grande número de imigrantes japoneses. A estrada de ferro Santos Juquiá, que em 1914, tirando a área do isolamento e da dependência de transportes quase exclusivamente feita pelos rios. A emancipação política deu-se em 30 de novembro de 1938, através do Decreto-Lei Estadual 9.775, que em 24 de junho de 1967 foi criada a comarca de Miracatu. A alteração toponímica municipal de Prainha para Miracatu teve sua denominação alterada por força do Decreto-Lei Estadual número 14.334, de 30 de novembro de 1944. A história da ferrovia. O ramal foi construído pelos ingleses da Solder São Paulo Highway
em 1913 e 1915, partindo de Santos e atingindo a cidade de Juquiá, no Vale do Ribeira. Em novembro de 1927, o governo do estado comprou a linha e a entregou a Sorocabana, já estatal, no mês seguinte. O trecho entre Santos e Samaritá foi incorporado a Mairinque Santos, que estava em início de construção no trecho da Serra do Mar, e o restante foi transformado no ramal de Juquiá. A partir daí, novas estações foram construídas, e em 1981 o ramal foi prolongado pela FEPASA, já a dona da linha desde 1971 até a cidade de Cajati, para atender as fábricas de fertilizantes da região. O transporte de passageiros entre Santos e Juquiá foi suspenso no ano de 1997, depois de 84 anos de atividade. A linha seguiu ativa para os trens de carga, que passavam quase que diariamente, transportando enxofre do Porto para Cajati, até o início do ano de 2003, quando barreiras caíram sobre a linha, na região do Vale do Ribeira. O transporte foi suspenso e a concessionária Ferroban desativou a linha, que o mato cobriu rapidamente. Miracatu sempre foi uma cidade tranquila e sem violência. A cidade, desde aquela época, não tinha muito emprego. Sempre o povo teve que trabalhar nos rios pescando ou nos sítios plantando banana e cana, entre outros. A saúde dos habitantes não era muito boa, pois o hospital não tinha na cidade. Para eles passarem no médico, tinham que ir para a cidade de Pariqueraçu, onde só lá eles encontravam uma estrutura boa para serem atendidos. Miracatu, localizado na margem esquerda do rio São Lourenço. A estação ferroviária de Miracatu, ou a estação ferroviária de Prainha, atualmente Miracatu, foi inaugurada em 1914, sendo nomeado seu primeiro chefe da estação, o senhor Benjamin de Almeida. E a população não superava a 300 habitantes. Uma população pobre e contava com alguns poucos sitiantes. A estação ferroviária de Prainha, atualmente Miracatu, foi inaugurada em 1914, sendo nomeado seu primeiro chefe da estação, o senhor Benjamin de Almeida. A população não superava 300 habitantes, população pobre, e contava com alguns poucos sitiantes que produziam em pequenas propriedades de arroz, cana, milho e mandioca. Nessa época, não havia escola pública, e quem ensinava as primeiras letras era um padre português chamado Antônio Manuel da Silva. Graças ao trabalho de pessoas influentes da localidade, inclusive a do senhor Benjamin de Almeida, o governo do estado, que era presidido então pelo Dr. Altino Arantes, nomeou o professor Argeu Lopes de Oliveira para lecionar em Prainha, o qual viria a ser substituído após um ano pelo também professor Durval de Castro, paulista vindo da cidade de Guaratinguetá. Miracatu não era evoluído, não tínhamos hospitais e os partos eram feitos em casa por parteiras que, sem cultura nenhuma, traziam os bebês ao mundo apenas pelo conhecimento adquirido por outras mulheres. Quantas vezes nesse árduo trabalho perdiam-se crianças e até mães, mas sempre havia muita boa vontade, pois quantas vezes essas parteiras passavam na casa até 3 dias esperando o neném nascer. A estação do trem era onde o povo passeava nos horários que o trem passava, muito divertido, pois ali era ponto de encontro de namorados e bate-papo de amigos, sendo isso um ritual. Tínhamos também o velho cinema do falecido Flitz, onde o filme preferido era do Mazzaropi, também ponto de encontro de namorados e familiares.
A única farmácia existente no município era a farmácia do seu Anselmo, senhor prestativo, e que em uma necessidade maior ele passava até pontos em grandes ferimentos. Após anos dessa situação, começou surgindo o pronto-socorro. Começou surgindo hospitais como o de Pariquaraçu, mas ainda para se chegar lá era muito difícil, pois a estrada era de terra, tornando assim o caminho muito mais longo. Mulheres grávidas viajavam em colchões nas carrocerias de caminhões. Quantas vezes crianças nasceram nessas carrocerias? Foi evoluindo as cidades, sendo calçadas com paralelepípedos e a abertura de várias ruas. Tinha como a primeira escola, em Miracatu, Diogo Ribeiro. Escola precária, mas com professores formados no magistério e com amor ao que faziam. Na grande maioria, esses professores vinham de longe, pois Miracatu não tinha na época professores formados aqui na cidade. Cartório de registro civil era pequeno e os documentos eram datilografados nas antigas máquinas. Podemos dizer também que o cemitério entre a quadra do Armando Gonçalves até o final do fórum, onde domingo ou feriado concentravam-se pessoas visitando os túmulos de parentes. Nas festas da padroeira Nossa Senhora das Dores, a grande espera era o momento onde a banda regida pelo falecido e saudoso Tiago abrilhantavam com seus hinos e louvor à padroeira, procissões grandiosas onde os devotos faziam questão de roupas novas e elegantes para a festa. Nesses dias também podia-se observar canoas enfeitadas trazendo seus devotos, e aqueles que tinham seus caminhões de banana cobriam a carroceria, improvisando bancos para trazer fiéis dos sítios mais longe. Chegou a civilização, trazendo carros de passeio, agências de correio, maior e mais modernos, bancos que até então não existiam, Escola Ginásio de Miracatu, que após o falecimento do professor Armando Gonçalves, aluno formado na primeira turma da escola, onde o magistério teve consistência como escola de segundo grau, aí então já formando professores no município e depois as demais escolas existentes, sendo estaduais e municipais. Contando um pouco a história de Miracatu, falamos também das famílias que trouxeram a política, como a do senhor Joaquim Dias Ferreira, primeiro prefeito do município de Miracatu, aquele que tem seu busto em frente ao antigo prédio da prefeitura municipal. A família Laranoá, que hoje é muito bem representada pelo museu, contando histórias da chegada e passagens nesta Miracatu. Miracatu, a terra dos gentílicos miracatuenses. Miracatu é terra de gente boa. A localização do município. O município fica a 137 quilômetros da capital paulista, com acesso pela rodovia Regis Bittencourt, a BR-116, por estar situada no corredor do Mercosul, interligando as duas capitais São Paulo e Curitiba, e o Porto de Santos é conhecida também como o Portal do Vale do Ribeira. A sede fica a 27 metros de altitude, tem clima quente e úmido, e chuvas anuais concentradas entre janeiro e março. Limita-se com os municípios de Juquitiba, Pedro de Toledo, Iguape e Juquiá, e é servido pelas rodovias Padre Manuel da Nóbrega SP-55, ligação com a Baixada Santista, e Casimiro Teixeira SP-222, ligação com a cidade de Iguape. A hidrografia local assinala os rios São Lourenço e o Espraiado. O município é o segundo maior produtor de bananas do Vale do Ribeira, com quase 100 mil toneladas por ano. Apesar de constituir a base da economia local, já existe diversificação agrícola, com produtores se dedicando ao cultivo do palmito pupunha, açaí, café, das plantas ornamentais e a prática da pecuária.
com um território coberto de vegetação original da Mata Atlântica, pois se localiza dentro de 3 importantes áreas de proteção, da Serra do Mar, da Cananéia Iguape-Peruíbe e da Estação Ecológica Juré-Itatins. Miracatu submete-se aos mecanismos de proteção legal, sem, contudo, deixar de consolidar a vocação para o turismo cultural, ecológico e de aventura. Apresenta cachoeiras e corredeiras muito procuradas pelos praticantes de trekking, escalada molhada, water trekking cascading, passeio ecológico com observação de fauna e flora, banhos e educação ambiental. As principais quedas e cachoeiras são as cachoeiras da Mutuca, da Pedra Grande, do Engano, do Manecão, do Sobe e Desce, da Cachumba, Vista Grande, do Quiri, Faú e as corredeiras de Biguá, que aos finais de semana ficam lotadas de turistas. Essa é Miracatu, terra de gente boa.